Prepara aí, porque o programa de hoje está sensacional. Já vamos começar com um devocional poderoso para fortalecer a nossa fé. Depois tem um resumo incrível sobre o retiro de líderes e servos. Um tempo de aprendizado e transformação que impactou muita gente. Também vamos conferir de perto as atividades da Fundação Anfitrião, acompanhando o avanço das aulas e a evolução dos alunos. E claro, não pode faltar aquele momento que nos renova, a palavra renovada, que vai nos encher de direção e coragem para essa semana. Então fica comigo, porque Deus tem o melhor para você. Bom dia, graça e paz! Que privilégio estar aqui mais uma vez com vocês. Já deu para sentir que o programa de hoje está especial, né? E para abrir esse tempo com chave de ouro, vamos mergulhar no nosso quadro devocional. Respira fundo, abre o coração e se prepara para ouvir o que Deus tem para falar com você. Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor te abençoe nesse dia. Estamos aqui para dar início a mais um devocional. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você, que se encontra no livro dos Salmos, Salmo 51, versículo de número 10, e assim diz o texto: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O Salmo 51, ele é conhecido, acredito que por muitas pessoas, porque é uma oração de Davi, uma das orações mais importantes das Escrituras e também uma das orações mais comoventes que Davi faz. E o contexto dessa oração é: Davi, ele tinha acabado de ser confrontado pelo seu pecado cometido, o adultério cometido, logo após o assassinato, e Davi, ali confrontado pelo Senhor, ele se prostra em reconhecimento do seu pecado e ele escreve o Salmo 51 como um sinal de arrependimento. Davi havia sido chamado por Deus para ser o seu representante. Nós sabemos que Davi foi escolhido muito jovem, o menino que vivia atrás das malhadas, o menino pequeno, baixo, de pouca estatura, que ninguém dava muito valor. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor o ungiu, o capacitou, o encheu com seu espírito, o adestrou e ele se tornou um grande guerreiro e logo após um grande rei. Só que a Bíblia também vai dizer que quando Davi estava no alto do seu reinado, no alto do seu palácio, a Bíblia diz que nesse lugar, ele, ao invés de honrar o nome do Senhor que o colocou ali, a Bíblia diz que ele peca contra Deus. E o seu pecado foi uma horrível transgressão. Davi, pecando contra Deus, ele não só desonrou o seu nome, mas ele também desonrou em primeiro lugar o nome de Deus, ele desonrou a sua família, ele desonrou o seu povo, ele desonrou a sua chamada, ele desonrou a confiança que Deus colocou na sua vida. E como eu disse, o Salmo 51 é um salmo que mostra o arrependimento de Davi, a confissão pública que Davi faz a Deus pelo seu pecado cometido. E o Salmo 51, amados, ele nos traz 3 temas centrais que eu quero compartilhar com você nesse breve estudo da Palavra de Deus. 3 temas centrais que nós podemos basear a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Porque, assim como Davi, nós também, todos nós, estamos sujeitos à queda, estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a, hora ou outra, desagradar o coração de Deus. Temos que lembrar, sim, que Davi, ele era chamado por Deus, homem segundo o seu coração, mas esse homem segundo o seu coração, ele pecou contra o Senhor. Se nós pararmos para analisar, nós também estamos sujeitos à mesma coisa. Se o homem segundo o coração de Deus, infelizmente, pecou contra o Senhor,
o que dirá nós? Mas esse texto, esse salmo em específico, como eu já disse anteriormente, ele nos traz 3 temas centrais que eu quero compartilhar com você. E o primeiro deles é sobre o arrependimento genuíno. No Salmo 51, versículo 1 a 3 e o versículo 5, o texto diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia. Davi diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Ele continua dizendo no verso 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Verso 3, ele continua dizendo a sua declaração de arrependimento, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. No verso 5, ele chega à clareza dizendo, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Aqui nós podemos ver que Davi, mediante o confronto que ele recebeu do Senhor pelo seu pecado, a postura de Davi é uma postura de quem está de fato se arrependendo, tendo um arrependimento genuíno. E aqui nós podemos aprender que nós não podemos cobrir os nossos erros, nós não podemos cobrir as nossas falhas. Muitas pessoas hoje não caminham mais com Deus simplesmente porque não foram sinceras em seus arrependimentos. Davi, no Salmo 32, versículo 3, ainda sobre esse pecado, quando ele não havia declarado a Deus a sua culpa, ele diz, Salmo 32, verso 3, aqui Davi estava dizendo que enquanto ele carregou a culpa, enquanto ele não liberou o seu pecado a Deus, enquanto ele cobriu as suas misérias, Davi sofria com a carga do pecado. E queridos, viver uma vida cheia de pecado é uma carga. Davi estava vendo o seu corpo definhando, Davi estava vendo a alegria de estar na presença de Deus cada vez mais saindo fora da sua vida. Aí ele diz que enquanto ele se calou, enquanto ele não confessou, enquanto ele não abriu a boca para declarar a Deus a sua culpa, ele continuou a sofrer. E esse é o primeiro ponto, arrependimento genuíno. O segundo ponto é consciência da justiça divina, que diz, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi estava dizendo, Senhor, o Senhor tem toda a autoridade de me julgar, porque eu transgredi contra os teus mandamentos. Davi estava num lugar muito difícil, amados. Davi estava sentado no banco do juízo, porque quando nós pecamos, nós sentamos no banco do juízo divino de Deus. E esse lugar, irmãos, é um lugar muito complicado de se estar, porque a palavra de Deus também diz, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, o texto diz, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Ora, irmãos, se Jesus é o único que pode nos justificar de todos os nossos pecados, se nós pecarmos contra ele, quem nos justificará? Quem tirará o pecado de nossa vida? Davi estava sentado num banco do juízo e quando nós pecamos, nós devemos ter a consciência que lá nós também sentamos no banco do juízo de Deus. Mas, queridos, louvado seja o nome do Senhor, que aqui entra o terceiro tópico, que é o tópico que nós falamos sobre a necessidade da misericórdia de Deus. Se os nossos pecados, eles nos fazem separados de Deus, se o nosso pecado, ele nos faz sentar no banco do juízo de Deus, a misericórdia do Senhor, ela nos alcança. A misericórdia do Senhor, ela nos tira daquele lugar. E foi isso que Cristo fez por nós quando Ele veio. Ele nos tirou do banco do juízo de Deus e tomou o nosso lugar. O Davi também continua declarando no verso 10, que foi o texto que foi usado para nós, para o início do nosso devocional, quando ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amados, só a misericórdia de Deus, ela tem a capacidade de transformar um coração pecador em um coração puro. Que nesse dia, que nesse momento em que você está ouvindo esse devocional, que você se abra para receber de Deus essa misericórdia. Não esqueça que nós temos 3 tópicos centrais para a nossa vida com o Senhor. Em primeiro lugar, arrependimento genuíno. Em segundo lugar, consciência da justiça
de Deus e, em terceiro lugar, a necessidade da misericórdia do Senhor. Nós podemos basear toda a nossa caminhada com Deus nesses três pilares. Que Deus te abençoe, que Deus fale muito com você. E eu já desde então quero incentivar você a tirar um tempo de oração, a tirar um tempo na palavra de Deus, para Deus continuar falando com você. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Incrível como a palavra sempre fala com a gente no momento certo, né? Agora é pegar essa mensagem e colocar em prática, porque viver a vontade de Deus transforma tudo. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um Desvendando a Bíblia. No episódio anterior, nós tratamos sobre a divisão do Antigo Testamento, a maneira como os livros do Antigo Testamento são divididos. Nós aprendemos que os livros do Antigo Testamento são divididos entre os livros da lei, também chamados de Torá, também chamados de Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés. E no quadro de hoje, nós vamos tratar sobre a divisão do Novo Testamento. O Novo Testamento começa ali com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos são os livros biográficos que vão retratar a vida de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinóticos, porque eles tratam da narrativa da vida de Jesus de uma mesma ótica. Se você olhar nos 3 evangelhos, os fatos relatados eles são muito parecidos, os ensinos são muito semelhantes. Já o evangelho de João, ele contém alguns fatos que não estão presentes nos outros 3 evangelhos. E aí nós temos também o livro histórico, que é o livro de Atos. O livro de Atos vai relatar a descida do Espírito Santo, a fundação da igreja, o início da propagação do evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e quando o evangelho se espalha para os gentios. Depois do livro de Atos vem as epístolas paulinas, as cartas que Paulo enviou às igrejas, que começa ali em Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, Tito e Filemon. Essas são as cartas paulinas. E nós temos também as epístolas gerais, as cartas gerais, que começa ali no livro de Hebreus, sendo que Hebreus não tem um autor definido. Alguns estudiosos acham que foi Paulo, outros acham que foi o apóstolo Barnabé, outros acham que foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, mas não há um consenso sobre quem foi o autor da Epístola aos Hebreus. Depois nós temos a Epístola de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, temos 1ª, 2ª e 3ª João e temos a Epístola de Judas, sendo que esse Judas não é o Judas que traiu Jesus. O Judas que escreveu essa epístola é o meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José. Estas são as epístolas gerais. E depois nós temos o último livro da Bíblia, que é o livro profético, o único livro profético que temos no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, também conhecido como Revelação, que é o livro que vai retratar os acontecimentos dos últimos dias, dos nossos dias. Essa é a divisão do Novo Testamento: os evangelhos, o livro histórico, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Queridos, o Novo Testamento é a carta de Deus para nós cristãos, para nós, o povo da nova aliança. As epístolas, por exemplo, elas são o fundamento doutrinário. A palavra de Deus diz que a igreja ela é construída sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então nós precisamos nos debruçar no Novo Testamento, nos evangelhos, para conhecermos a vida do nosso Salvador. O livro de Atos, que nos mostra como foi a fundação da igreja e como essa igreja avançou e cresceu no poder do Espírito. Nós temos as epístolas, que são a doutrina e o fundamento da igreja do Novo Testamento. Nós temos o livro profético, que nos prepara para os acontecimentos dos últimos dias. E eu quero incentivar você a ler, a estudar o Novo Testamento, a estudar a palavra de Deus. E também quero convidar você a continuar conosco, porque nos próximos episódios nós vamos nos aprofundar. Nós terminamos o panorama do Antigo Testamento, do Novo, e agora nós vamos nos aprofundar nos fatos
e na profundidade do texto bíblico. Continue conosco, que nós vamos continuar desvendando a Bíblia. No último fim de semana rolou um evento muito especial, o Retiro de Líderes e Servos. Foram dias intensos de busca, aprendizado e renovação. Vamos conferir um pouco do que aconteceu por lá. Retiro e imersão está sendo sobrenatural. Deus tem feito grandes coisas, Deus ele tem nos levado a mergulhar na presença dele de uma maneira mais profunda. Ainda bem que eu vim. Graça e paz, me chamo Alderlene, sou serva e sirvo na recepção. Quando eu soube desse retiro, eu criei uma expectativa muito profunda no meu coração, porque eu senti que eu teria uma experiência com Deus de uma forma extraordinária. Como aprender a ser servo verdadeiro. E Deus esses dias tem nos mostrado que ser servo é algo extraordinário na presença dele. Graças e paz, povo de Deus, para mim está sendo uma experiência nova, sobrenatural, muita cura, muita unção, muita novidade de Deus para nossas vidas, novo entendimento, coisas novas acontecendo, e eu espero que esteja até o final um encontro extraordinário e sobrenatural do que a gente estava esperando, né, de um retiro, realmente para ser impactado pela dimensão do poder de Deus nas nossas vidas. Graças e paz, igreja. Meu nome é Gelson e eu tive no encontro imersão nesse final de semana, né? Foram dias preciosos na presença do Senhor, onde a gente teve muita cura e muita presença do Senhor, né? Nós mergulhamos de fato, né, na presença do Senhor naqueles dias, né? E eu faço convite a você, né? Você que não foi nesse encontro, que você possa ir no próximo e ser abençoado de uma forma extraordinária naquele lugar. Retiro e imersão foi algo diferente, algo que a Igreja de Jesus precisava, que é mergulhar todos os dias ainda mais profundo na presença de Deus. E nesse retiro, né, na presença do Senhor, eu entendi uma coisa, que existem algumas coisas que Deus só faz quando nós estamos em lugares mais profundos na presença dEle, e que para isso é necessário a gente retirar um tempo da nossa vida. E hoje eu fui uma pessoa e eu voltei uma nova pessoa desse retiro. Então, se você ainda não foi, não perca essa oportunidade, como eu disse. Ainda bem que eu fui. A acessibilidade é um direito de todos. E quando falamos de acessibilidade auditiva, o Brasil ainda enfrenta grandes desafios. Existem mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva no país. Desse total, cerca de 2,7 milhões são surdos, que dependem da Libras para se comunicar. No contexto cristão não é diferente. Milhares de surdos que já conheceram Jesus buscam se conectar com o Evangelho e confessar sua fé. E para esses, a única forma é através da interpretação em Libras. A Monique faz parte da Igreja Renovada. Ela é a intérprete que está sempre aqui no Deus Tem o Melhor, interpretando as ministrações da palavra. Talvez você nunca tenha ouvido a sua voz, mas hoje ela vai contar pra gente um pouco sobre essa importante missão. Em 2013, eu comecei a fazer o curso básico porque a minha mãe mandou.
Foi o meu primeiro contato com a língua de sinais e eu me apaixonei. E o meu professor, naquela época, ele me ensinou a Libras e nisso ele percebeu que eu tinha algumas habilidades. Eu acabei fazendo amizade com outros surdos. Eu fui desenvolvendo e passei numa prova prática que teve e comecei a trabalhar no Estado. Já tem 12 anos que eu trabalho no Estado como intérprete de Libras. Assim, é uma coisa que eu amo fazer. Eu acredito que a presença de Deus, ela tá no trabalho que eu faço porque eu sinto, né? Muitas das vezes, quando eu estou interpretando, eu sinto a presença de Deus, mesmo sendo num trabalho secular. E eu conversei com a apóstola e disse que iria servir a casa de Deus com o meu dom. E eu creio que isso é um dom que Deus me deu e que pode alcançar vidas para Cristo. E para minha grande surpresa, um surdo falou comigo no privado. Disse para mim que já assistia o culto no YouTube e ele colocava legendado, porque não tinha acessibilidade. E quando eu passei a fazer essa acessibilidade de Libras na Palavra de Deus, no culto da nossa igreja, ele me procurou e disse: meu Deus, eu não sabia que tu era da Igreja Renovada, eu sabia que tu era cristã, mas não sabia que tu era da Igreja Renovada. Eu amo a apóstola Deise, as palavras dela falam muito comigo, abençoa a minha família. E eu gostei muito da tua interpretação, agora eu estou conseguindo entender melhor. Ou seja, com o meu dom, eu estou conseguindo levar a palavra de Deus a outras pessoas. E o Emerson, surdo, que assistia ao nosso programa Deus Tem o Melhor legendado, depois passou a ter acessibilidade em Libras, ele mandou um vídeo agradecendo por essa palavra agora que tem a tradução e interpretação em Libras. Oi, tudo bem? Meu nome é Emerson. O meu sinal é isso. E eu vou falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre a pregação da pastora, sobre o ensino da palavra de Deus que eu assisto todos os domingos na televisão e as pregações sobre fé que também assisto. Tem também um intérprete que transmite toda a acessibilidade. Eu gosto muito disso. Então, todos os domingos, eu tenho esse costume de fazer a leitura da Palavra de Deus. É uma bênção. Deus tem abençoado nossa família com esse dom. Então, eu gosto muito da palavra de proteção. Proteção que eu falo é sobre a proteção de Deus. A pastora fala sobre isso, e isso é muito bom. Então, eu continuo sempre assistindo o culto em casa. Tchau. E o recado que eu deixo para você hoje é: assim como eu, na minha área profissional, trago essa palavra de Deus para trazer vidas para Cristo, você, com a sua área profissional, você também pode fazer isso. Então, doe seu tempo para a casa do Senhor, porque através do seu profissional, seja professor, seja médico, seja advogado, não sei qual é a sua área, mas traga ela para a casa de Deus, porque através dela você vai alcançar muitas vidas, amém? Que experiência única! Cada retiro é uma oportunidade de crescimento e renovação. E ver o impacto que isso causa na vida de cada pessoa é emocionante demais. E sabe quem também está crescendo e avançando com força total? A Fundação Afife Arão. Acompanhar esse trabalho de perto é inspirador. E hoje vamos ver um pouco mais das atividades, dos avanços das aulas e da evolução dos alunos. Bora assistir? Estou aqui desde o ano passado, através de uma amiga, que me apresentou para esse projeto maravilhoso. E está só aumentando em benefício à minha autoestima, à minha vida, à minha saúde. Só tenho a agradecer à Fundação, por esse projeto maravilhoso. Conhecer pessoas novas, está sendo top aqui.
foi necessário, porque eu estava com problema de diabetes, pressão alta e não reduzia de jeito nenhum. E quando eu vim para a academia, comecei a fazer, com os 3 meses a glicose já baixou e eu já diminuí até a insulina, né? Graças a Deus e a Fundação Aficarão. E eu estou me sentindo bem. Eu vim para cá, emagreci 10 quilos, né? Serviu para o meu bem-estar, para a minha vida, né? E eu estou me sentindo muito bem aqui, fazendo exercício, não perco nenhum. E a importância desses exercícios, desse treinamento, é a saúde em si, né? Porque a atividade física ela proporciona tanto a saúde mental como a saúde física também. Tem muitas colegas aqui que aqui foi um refúgio para sair da depressão, da ansiedade. Então isso aqui é um misto de sentimento e de gratificação, né? Que só tem a elevar cada dia mais e mais. Dá gosto de ver esse trabalho acontecendo, né? Quando a gente investe em aprendizado e oportunidade, a transformação acontece de verdade. E você pode fazer parte disso também, apoiando essa missão e ajudando a Fundação Aficarão a alcançar mais pessoas. E agora chegou aquele momento que mexe com o nosso coração. A palavra renovada já vai começar, então se ajeita aí e se prepara, porque Deus tem algo poderoso para falar com você. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também um outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas e escudo em abundância. Querido, o tema desta palavra é cuidando do território conquistado. E eu queria saber da igreja qual é o tema para este ano de 2025. Não ouvi. Agora sim. Significa qualidade que se alarga, amplia, cresce, ato de expandir-se. Mas deixa eu lhe falar algo. Se nós desejamos expansão na nossa vida, precisamos primeiro cuidar daquilo que nós já conquistamos. O tema é expansão, mas se eu e você desejamos essa expansão na nossa vida, nós primeiro precisamos cuidar daquilo que nós já conquistamos. Cuidar do que temos é o primeiro passo para a expansão da nossa conquista. Proteger o que temos para conquistar o que queremos. Até rimou. Guardar o que temos, proteger para conquistar aquilo que nós queremos. Deixa eu lhe perguntar algo. Você confiaria algo valioso, de muito valor, na mão de uma pessoa que não tivesse o devido cuidado? Seja sincero.
Ó, isso aqui tem muito valor para mim, eu vou dar para essa pessoa, mas eu sei que ele não vai cuidar. Você confiaria isso na mão de alguém assim? Deus também é assim, querido. E eu quero trazer exemplos bíblicos com relação a isso. A parábola do administrador infiel. Lucas 16 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Outra parábola, a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Então, se eu e você queremos uma expansão, um crescimento na nossa vida, e eu não estou falando só na vida espiritual não, estou falando em todas as áreas da nossa vida. Primeiro nós temos que cuidar daquilo que Deus já nos confiou. Ah, expansão, Deus vai expandir minha conquista. Glória a Deus por isso. Eu também acredito nisso. Mas primeiro, cuidar daquilo que Deus já lhe deu. Precisamos primeiro cuidar, ter zelo, guardar, proteger. Amém, queridos? O texto principal fala sobre o rei Ezequias. Ezequias foi um grande homem de Deus, um importante rei de Judá. Começou a reinar com 25 anos de idade e governou ou reinou por 29 anos. Para proteger seu território, ele teve que enfrentar o temido Senaqueribe, rei da Síria, um dos exércitos mais poderosos da terra naqueles dias. Vamos aprender com o rei Ezequias como cuidar do nosso território. Você quer aprender como cuidar do seu território? Primeiro, ele reuniu a equipe e decidiram tapar as fontes. Está lá no versículo 3. O rei Ezequias, junto com seus homens valentes, ele tapou todas as fontes de água, para que o inimigo não encontrasse lugar onde beber. Porque ninguém sobrevive sem água. Você pode até passar mais dias sem comer, mas pouco tempo você não resiste a ficar sem água. E ele decidiu com a turma dele, com a galera, com a liderança dele, vamos tapar as fontes, para que ele não tenha onde beber. Amém, querido? Se queremos cuidar do nosso território, precisamos tapar as fontes para o inimigo em nossas vidas. Tape tudo, eu disse tudo, que dá acesso e alimenta o inimigo. Isso em todas as áreas da nossa vida. Na área emocional. Não é com vocês, mas muitas pessoas o inimigo está tendo acesso à área emocional. Eu disse na parte da manhã aqui e vou repetir. Quando se encontra uma pessoa com o braço engessado ou uma perna, logo se percebe que aquela pessoa tem um defeito físico, sim ou não? Está com um problema. Tem pessoa que até quando quebra o braço, que não é com vocês, ele até escreve no gesso que é para não estar aqui repetindo a mesma história. Que foi isso que ela já mostra o gesso. Mas no emocional, às vezes nós damos até essa gargalhada, mas emocionalmente às vezes não estamos bem. Até rimos, mas o inimigo está tendo acesso no emocional. Hoje uma das maiores dificuldades, problema que o inimigo está tendo acesso, é no emocional. Pessoas emocionalmente fragilizadas. O acesso. Precisamos tapar as fontes, o inimigo não pode ter acesso à nossa vida emocional. Amém? A nossa vida profissional. Às vezes você é de boa aqui na igreja, em casa, mas como é que você tem enfrentado o seu trabalho? Às vezes o inimigo está lá no seu trabalho. A vida profissional. E você não está bem profissionalmente. Familiar, nem se fala. Uma das maiores guerras é na família. E o inimigo está tendo acesso às famílias. Sabe por quê? Quando o inimigo atinge uma família, ele atinge a igreja. Ou a igreja é composta de famílias. Quantas famílias nós não temos aqui? Representantes de família. Então o inimigo ele tem investido muito nas famílias. Acho que você sabe até mais do que eu. O alvo do inimigo é a família. Principalmente, ele quer que a família tenha uma separação. Quando o pai sai de casa, às vezes deixa os filhos órfãos de pais vivos. É a hora que o inimigo vem e ele tem acesso aos filhos. É uma separação conjugal. Então precisamos tapar as fontes também da nossa família. É a nossa célula principal, é a nossa conquista principal, é a família. E o inimigo está tendo acesso a muitas famílias. Amém, queridos? Mas nós vamos tratar isso hoje, amém?
E também na vida espiritual. Quantas pessoas já não conseguem mais levantar a mão, não conseguem mais louvar o Senhor, já não conseguem mais buscar o Senhor, não conseguem se alimentar da sua palavra, porque o inimigo está tendo acesso. Precisamos fechar as fontes para o inimigo. Tape todas as fontes, seja física ou emocional, que tem alimentado o seu inimigo. E eu quero declarar nessa noite na sua vida, que se o inimigo depender das suas fontes, ele vai morrer de sede. Ele não vai ter acesso à sua vida. Ele não vai ter acesso à sua vida emocional. Ele não vai ter acesso à sua família. Ele vai ter que bater em retirada, porque ele vai morrer de sede. E se você recebe, dê um aplauso ao Senhor. O segundo ponto, ele restaurou todo o muro quebrado. Está lá no versículo 5. Restaurar o muro significa fechar os lugares de entrada do inimigo. É impedir a entrada ou acesso do inimigo no seu território. Assim como as fontes que servem de alimento para o inimigo, as brechas servem de porta para que ele entre e chegue até as fontes. Não adianta somente tapar as fontes. Temos que fechar as brechas do nosso muro. Senão ele entra e terá acesso às fontes. Muro quebrado é sinal de brechas, querido. É legalidade em nossas vidas. O inimigo ele não tem poder para nos tocar, a não ser se nós damos legalidade para ele. Ele só entra se nós damos legalidade, brecha. Ele só entra se tiver legalidade. Ele não tem legalidade na minha e na sua vida. Mas se nós abrirmos uma brecha, ele entra e ele faz o seu projeto, que é matar, roubar e destruir. Muro quebrado é sinal de brecha, onde o inimigo entra para matar, roubar e destruir, o que eu acabei de dizer, para roubar e destruir a nossa conquista. Quantas pessoas conquistaram tanto e de repente, por uma legalidade, perderam toda a conquista, queridos? Por um vacilo. Há quem diga que conquistar é até fácil, mas o difícil é manter a conquista. Sim ou não? Então vamos fechar as brechas e cuidar do nosso território. E o terceiro, ele ergueu torres, também está no versículo 5. Torre significa vigilância. O rei mandou erguer torre no muro e colocou soldados de sentinela para avistar de longe o inimigo se aproximando. Precisamos estar vigilantes para o ataque do inimigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Esteja alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. O inimigo faz de tudo para nos devorar, querido. Ele usa situações e até pessoas. Ah, não. Ele usa situações e até pessoas. Lá no meu trabalho, algum tempo atrás, muito tempo atrás, logo que eu me converti, eu trabalhava com uma chefe lá do setor, e ela cedeu uma sala, uma parte da sala, para que eu fizesse uma célula lá. E começamos a ministrar. Até hoje tem pessoas firmes que foram ganhas lá nesse lugar. Então ela disse: Valdo, tu pode usar lá essa sala para que você faça suas reuniões. Opa! Eu disse que ele usa situações e pessoas. E um belo dia eu estou lá preparando a célula, sozinho na sala, de repente bateu alguém na porta. Digo: entre. Chegou uma moça lá do meu trabalho. Entrou, fechou a porta. E eu disse: não vamos, ainda tem meia hora, não é agora não. Falei para ela assim: não, eu queria falar contigo. Digo: diga. Isso olha para mim, Valdo. Já estou olhando desde que você chegou. O que tu acha de mim? Eu digo: como assim? Ela disse: é que meu marido não me procura mais. Eu digo: também você não se esconde. Eu disse: ali eu já percebi a cilada. Eu digo: irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sou de uma igreja, olha aí, em que homem cuida de homem e mulher cuida de mulher. Se fosse seu marido que tivesse uma conversa dessa comigo, eu ia até dizer como é que ele tinha que fazer. Mas para você é melhor você procurar uma pastora. A irmã do Valdé trabalhava comigo. Procure lá a Elizabeth, que ele vai tratar contigo. E ela ainda foi mais. Ele chega, bebe quase todos os dias e dorme lá pelo tapete.
Digo, eu sei porque que ele bebe. Sim, então, queridos, vigilância. Eu venho do mundo. Uma situação dessa aí, se você não estiver atento, você entra na cilada do inimigo. Ela veio com a sua vida emocional, e eu poderia muito bem entrar nesse momento. De manhã que eu falei que eu não dou carona para a mulher. E teve um irmão que já perguntou assim para mim, e se a mulher estiver passando mal? Eu digo, liga para o SAMU. Porque se os irmãos me verem com a mulher loira aí, você vai dizer, isso não é a mulher do pastor. E a Bíblia diz que tudo aquilo que escandaliza meu irmão é bom que eu não faça, né? Deixei até de comer carne, porque eu posso escandalizar alguém. Foi o que o Paulo fez, né? Então, queridos, a gente tem que ter vigilância. Porque o inimigo, ele usa situações e até pessoas. Tem gente que pensa que o inimigo vai vir assim, com chifre. Não, ele vai usar situações e pessoas. Um certo dia eu ia sair do meu trabalho, então eu tenho muito exemplo para dar com relação a isso. Ia saindo do meu trabalho, encontrei uma pessoa do meu bairro. E ela tem uma vida assim um pouco forte. E quando ela me viu na saída da guarita, ela disse assim, oi, Valdo. Ela já mentiu. Mas como tu tá bonito, olha que mentira. Eu digo, não minta para a tua serva, mulher de Deus. Ela queria uma carona. E eu sei a vida dessa pessoa. Eu tive que disfarçar. Eu digo, não vou agora não. Eu tive que dar um tempo, ver se ela pegava outra carona para que não fosse eu. Era uma cilada. Então tem que ser vigilante. Amém? Amém? Precisamos estar sempre vigilantes. Eu até brinquei aqui de manhã, que às vezes o irmão do louvor diz assim, dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Às vezes o irmão está do lado de uma moça, né? Olha nos olhos dela. O irmão olha bem dentro dos olhos dela. Agora dá aquele abraço bem apertado. Aí o irmão, eu até disse, minha mulher fique lá longe, para ninguém lhe abraçar. Minha mulher só quem tem que abraçar sou eu. Brincadeira, queridos. Amém? Quarto ponto. Levantou outro muro. Versículo 5 também. Levantou outro muro ao redor do que foi restaurado. Esse segundo muro significa proteção dobrada do território, trazendo mais segurança ao território. Levantar outro muro demonstra reforço e avanço espiritual. Precisamos não somente fechar as brechas, mas levantar um muro novo de proteção para a nossa conquista. Amém? Isso também é vigilância. Esse dia um amigo meu chegou para mim e disse assim, pastor, ore por mim, eu estou sentindo umas dores no peito. E eu disse, e o que é que tu tem feito, além de orar? Não, estou só orando que Deus vai me curar. Digo, deixa eu lhe falar algo. Procure um médico. Procurar o médico é vigilância. Eu não estou dizendo que eu não creio que Deus faz um milagre. Faz, se Ele quiser, Ele cura. Mas os médicos é a nossa vigilância. Ah, eu estou com dor, Deus vai curar sim, mas Ele deixou os médicos para isso. Ah, eu estou com um problema, procura um psicólogo. Tem problema, querido, que é o médico que vai resolver. Vamos orar que Deus vai usar, vai ser o instrumento dele para trazer a cura. E o médico fala de vigilância. Mas tem pessoas que estão tão espiritual que não preciso nem ir no médico, Deus vai me curar. Não faça isso. Vigilância fala isso também, querido. Você procurar um médico. Às vezes você está com problema cardíaco e nem sabe. Aí você vai e resolve, o médico vai passar um remédio para você, vai resolver. Para a glória de Deus, você recebe isso? Então é vigilância. E o quinto ponto, o rei Ezequias também motivou o povo e trouxe-lhe ânimo. E eu quero ler com vocês, lá no versículo 7 e 8, de 2 Crônica 32. Vou ler. Ele diz assim, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assustei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que está com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Queridos, nada adianta enfraquecer o inimigo, tapando as fontes de água, restaurando os muros, erguendo torres, construindo outro muro, se o povo estiver desanimado. O exército do inimigo era muito grande, por isso o povo precisava estar motivados. Uma pessoa desanimada não conquista nada e nem cuida do território conquistado. Para proteger nossa conquista, precisamos estar motivados e ter bom ânimo.
Eu admiro e fico impactado. Você já viu a Sarita desanimada? Ela tem guerra? Mas vocês já chegaram a ver ela chegar aqui? Eu estou pedindo a Deus que o mundo se acabe em barranco para mim morrer escorada. Vocês já viram isso? Um líder desanimado não conquista nada. Uma igreja desanimada não conquista, não cresce. Um líder, uma pessoa, um líder discípulo, uma igreja desanimada não tem expansão na sua vida. Ele cobrou ânimo. Um líder desanimado não conquista e também não motiva ninguém. E eu quero trazer um exemplo bíblico. Josué. Josué ainda se encontrava de luto pela morte de Moisés, quando Deus o chamou para liderar uma grande multidão rumo à terra prometida. Naquele momento, Josué tinha duas grandes barreiras a vencer. Uma era a ausência de Moisés, seu mentor e pai da fé. A outra, o exercício da liderança de um grande povo com todas as dificuldades que isso em si trazia. A orientação do Senhor para Josué foi, e a orientação para mim e para você também nessa noite: esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1,6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Versículo 7: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde queres que andares. E o versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Como falei, Josué ainda se encontrava de luto pela morte de Moisés. Deus repetiu 3 vezes a ordem para que ele se esforçasse e tivesse bom ânimo. Sem essas duas virtudes, ninguém conquista grandes coisas: esforço e bom ânimo. Esforças que eu te ajudo. Bom ânimo. Tem algum líder de célula aqui? Levante sua mão. Deixa eu dizer para você: ninguém quer andar com um líder desanimado. Ninguém anda com um líder desanimado. Eu não vou andar com esse aqui, parece que eu tenho que estar segurando ele, eu tenho que estar conduzindo ele. Você é o líder. Então, bom ânimo na sua vida nessa noite. Você recebe? Dê um aplauso, Senhor, ver se você está animado mesmo. Querido, Satanás faz de tudo para nos desanimar, usando circunstâncias e até pessoas, como eu disse. Temos que resisti-lo e se esforçar e ter bom ânimo. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. Mas o que ele disse? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi ele mesmo que disse. Ezequias foi direto em suas palavras ao dizer ao povo: sede fortes e corajosos, não temais. Aqui está a chave para cuidar do território conquistado: confiar no Deus forte, independente do exército inimigo ser muito forte e superior em números. A declaração de Ezequias demonstrou a sua fé no Deus Todo-Poderoso, o Deus que jamais perdeu uma batalha. Esse é o meu e o seu Deus. O nosso Deus jamais perdeu uma batalha. Eu sempre costumo dizer: qual é o mais fácil? Acreditar ou confiar? Acreditar é mais fácil. Nós acreditamos o que nos contam, nós acreditamos o que a televisão mostra, mas o Senhor quer nos levar numa dimensão de confiança. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Precisamos acreditar, confiar nesse Deus forte. Acreditar é até um primeiro passo, mas queremos entrar na dimensão da confiança. Nós servimos a um Deus forte que jamais perdeu uma batalha. Amém? Glória a Deus por isso. Depois de todas as estratégias do rei Ezequias, Deus deu livramento e vitória para o seu povo. Você recebe isso também na sua vida? O rei Ezequias, querido, ele venceu o inimigo com a arma mais poderosa que nós temos ao nosso favor. Vou lhe mostrar nessa noite essa arma poderosa. Nós temos a arma mais poderosa se você quer vencer o inimigo: a oração. Versículo 20 e 22 diz assim: porém o rei Ezequias
e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todo o inimigo, e lhe deu paz por todos os lados. Você recebe? A oração é a ferramenta para invocar o poder de Deus. O seu poder vem a nós através da oração. Diante das ameaças de Senaqueribe, Ezequias não recorreu à força humana e nem entrou em desespero, querido. Ele buscou no poder da oração. O rei Ezequias, protetor, o rei do povo, representante do povo aqui na terra, junto com o profeta Isaías, que era a boca de Deus aqui na terra, levantaram um clamor aos céus. E Deus envia um anjo destruidor. Veja que Ezequias e seu povo não precisou nem. Com apenas um anjo, Deus deu vitória para todos eles. O único anjo do Senhor, ele matou 185 mil soldados assírios. O exército mais poderoso da terra foi destruído por um anjo. Você também tem essa autoridade. Você é representante do seu território. Ei, marido, ei, mulher, o seu território lá na sua casa é você o representante. Não é o pastor, não é a apóstola, é você. Você é o representante do seu território. Líderes, você é o representante da sua célula, do seu território. Você é o representante. Você recebe isso? Você também é profeta de Deus. Quando você orar, Deus vai responder. Porque quem ora tem respostas e vê milagres. E eu quero declarar na sua vida em Deuteronômio 28, 7. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Você recebe isso? Assim será com você. Amados, nós só precisamos fazer a nossa parte, que Deus fará dele. Quando Senaqueribe se levantar contra a tua vida, querendo se apossar do seu território, faça como Ezequias. Tape as fontes, feche as brechas, seja vigilante, tenha bom ânimo e o principal, ore. O Senhor vai livrar o seu território das mãos do inimigo. O Senhor vai lhe dar vitória, você recebe? E eu quero declarar na sua vida, como diz o final do versículo 22, e lhe deu paz por todos os lados. Eu quero declarar essa paz na tua casa, na tua vida, essa paz na tua família, a paz que excede todo entendimento. As pessoas vão perguntar para ti, que paz é essa? E você vai dizer, porque eu tenho um Deus todo-poderoso, que nunca perdeu uma batalha. Essa paz vai chegar na sua casa, você recebe? Deus é a fonte da verdadeira paz, é Deus. Não é essa paz que tem aí fora no mundo. Deus é a fonte da verdadeira paz. Meu Deus, que palavra! Sempre que a gente escuta a voz de Deus, algo dentro da gente muda. E essa mensagem, com certeza, foi um presente para a nossa vida. E agora, para você ficar por dentro de tudo que vai rolar na nossa igreja essa semana, bora conferir a nossa agenda. Tem programação especial chegando e você não pode perder. De terça a sábado, às 5 da manhã, tem o culto da madrugada. Um tempo de busca e consagração que transforma os nossos dias.
Já na quinta-feira é dia de célula nos lares, aquele momento de comunhão e aprendizado em pequenos grupos. No sábado, às 15 horas, é a vez da rede de crianças na nova estação e nas bases. E olha, pais e responsáveis, fiquem atentos. Esse é um tempo essencial para que os pequenos cresçam na fé e aprendam sobre Jesus de forma leve e divertida. E às 19 horas, a galera jovem se encontra na Rede Juvenil, um tempo de conexão, louvor e muita presença de Deus no templo sede. No domingo, começamos com o melhor culto às 8 horas, depois seguimos com a escola bíblica dominical às 8h30 no templo anexo. Às 10 horas temos o culto de celebração no templo sede, enquanto a rede de adolescentes acontece no templo anexo. E para fechar com chave de ouro, os cultos de celebração acontecem às 18 horas. Tanto na sede quanto nas bases que estão espalhadas pela nossa cidade. Então, já anota aí e não perde nada. Se você quer acompanhar tudo o que acontece na nossa igreja, já segue a Igreja Renovada nas redes sociais. Lá tem ministrações, testemunhos, devocionais e muitos conteúdos para edificar a sua fé. E o melhor, você pode compartilhar e ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. Infelizmente, o programa de hoje está chegando ao fim, mas o nosso compromisso com Deus e com a nossa caminhada de fé continua. Que a sua semana seja cheia de momentos especiais e que a cada dia seja uma oportunidade para se aproximar ainda mais do Senhor. E não esquece, temos a reprise na quarta-feira às 9 horas da manhã. Nos vemos no próximo domingo com muito mais no programa Deus Tem o Melhor. Até lá! Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua semana.